Olá, esta pesquisa foi realizada por mim, Luiz Basílio, licenciado em Pedagogia, sob orientação do professor doutor Marcelo Donizete da Silva, lotado no Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. Essa pesquisa teve como objetivo analisar a implementação da Base Nacional Curricular Comum em Minas Gerais. A pesquisa buscou analisar o documento da BNCC, além da sua leitura histórica de sua Constituição entre os anos de 1990 e 2017, sua implementação para além dos currículos da educação básica em Minas Gerais, especificamente na microrregião dos Inconfidentes. Sob o arcabouço teórico apresentado, pretendeu-se realizar uma pesquisa de cunho qualitativo, uma vez que o referencial teórico proposto está ancorado aos fundamentos do materialismo histórico dialético. Nesse sentido, essa proposta se direcionou pela seguinte metodologia: 1. Levantamento bibliográfico, leitura e produção textual acerca do material pesquisado a partir do referencial bibliográfico. 2. Levantamento documental da BNCC e currículo mineiro para a implementação da política na microrregião dos Inconfidentes. 3. Levantamento de teses e dissertações relacionadas ao tema, que auxiliem na análise acerca da produção do pensamento político no contexto da realidade escolar de Minas Gerais. Nessa discussão sobre a BNCC e a lógica da implementação de um currículo por meio das competências, é preciso que entendamos o percurso histórico proposto por Felipe Perrenot, da formulação do conceito e sua articulação no processo de produção das políticas públicas educacionais, sobretudo nos anos 90. A década de 90 foi marcada pelos processos de reestruturação do Estado e das políticas públicas alicerçadas à lógica do neoliberalismo. Nesse sentido, houve grandes mudanças no arranjo produtivo e de aprofundamento do desenvolvimento do capitalismo. O ser humano se insere na nova forma de produção no mercado de trabalho. Para avançar ainda mais no desenvolvimento produtivista e formação de capital humano, para atender às necessidades do mercado, a escolarização passa a ter um papel central no que tange ao atendimento dessas necessidades. Diretamente influenciada pelo mercado, as políticas e reformas educacionais transpõem a lógica do mercado na escola, em que a perspectiva de formação por competências ganha forças. Na perspectiva da BNCC, ela se consolida por meio do desenvolvimento de competências, como forma de dar materialidade a uma proposta de educação inovadora, uma vez que as exigências do mercado vão aumentando. E, evidentemente, a formação da escola, de um certo modo, precisa caminhar nessa lógica. Quando se pensa na elaboração e implementação de uma Base Nacional Comum Curricular, é preciso questionar por que esse documento se propõe a trabalhar a construção curricular sob o princípio de competências. Ao analisar os influenciadores diretos na formulação dessa política educacional e o que de fato foi considerado na construção da última versão da base, se torna perceptível a presença predominante de uma visão de educação mercadológica, justamente na perspectiva que grandes corporações educacionais propõem para a política educacional mundial, inclusive vendendo material didático, organizando grandes corporações educacionais. É nesse sentido que a BNCC traz a necessidade de trabalhar as competências no processo de escolarização. A competência leva em consideração a forma como esse sujeito realiza suas atividades de trabalho, porque ele observa como a funcionalidade da indústria se justificou nesse viés, tendo em vista que esse sujeito precisa ter uma visão heurística da atividade produtiva, pois assim ele tem mais funcionalidade do ponto de vista da lucratividade. Para Branco, a BNCC está em consonância com organismos internacionais que defendem a ideologia neoliberal, buscando a formação de indivíduos flexíveis, facilmente adaptados às necessidades do mercado, em detrimento de uma formação emancipatória do cidadão. Nesse sentido, Perrenot, ao perceber que essa concepção se adequa à esfera produtiva, defendeu a tese de competência como fundamento também para a educação. De acordo com o documento da BNCC, conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, a base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio em todo o Brasil. No estado de Minas Gerais, segundo a Secretaria Estadual de Educação, o Estado, ao contrário das demais unidades federativas, a BNCC não se caracterizou como algo inovador,
tendo em vista que a perspectiva de habilidades e competências já era aplicada em maioria dos municípios mineiros. O documento normatizador do Currículo da Educação Básica Mineira, o Currículo Básico Comum, CBC, passou por 5 etapas, até que se aprovou o documento final. A primeira etapa consistiu-se no estudo da BNCC, por meio de um evento denominado Dia D, em que 12 mil profissionais da educação de 660 municípios participaram. A segunda etapa consistiu na elaboração de uma versão preliminar do currículo de referência, escrita por redatores, tendo diversos profissionais de todas as áreas do conhecimento. A terceira etapa foi a realização de encontros municipais, que reuniram professores da rede estadual, municipal e privada, para discutir a versão preliminar apresentada. A quarta etapa foi a elaboração de uma versão final, com as sugestões obtidas nos encontros municipais. A quinta e última etapa consistiu-se na impressão e distribuição dos currículos de referência de Minas Gerais às escolas. Homologado em 2018, o CBC passa a ser implementado em 2020, sendo 2019 o ano que as escolas se adequariam ao novo currículo, ou seja, seria um período de transição. Os conteúdos formativos foram apresentados por meio de webconferências via canal do YouTube, cujo objetivo era a divulgação dos materiais, webconferências e videoaulas referente ao currículo referência de Minas Gerais. Além das webconferências, estava em andamento a realização de oficinas voltadas para a implementação do currículo, como parte do processo formativo aos trabalhadores da educação. Entretanto, essa etapa foi interrompida devido à pandemia do Covid-19. O que se sabe é que, devido à suspensão das aulas presenciais, a Secretaria Estadual de Educação desenvolveu um site denominado Conexão Escola, cujo objetivo é garantir o aprendizado por meio do plano de estudos tutorados em tempos de pandemia. O Plano de Estudo Tutorado, PET, é uma das ferramentas do regime de estudo não presencial, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Ele será ofertado aos alunos da rede pública como alternativa para a continuidade no processo de ensino e aprendizagem neste período, em que as aulas estiverem suspensas por tempo indeterminado, como medida de prevenção da disseminação da Covid-19 em Minas Gerais. Há que se questionar, né, uma coisa que eu considero que é muito importante, qual que é o potencial dos planos de estudos tutorados de garantir que a aprendizagem aconteça, até mesmo que se cumpra plenamente o currículo, né? Tendo em vista que as especificidades encontradas na interação da sala de aula, no processo de ensino-aprendizagem, na relação entre os professores e alunos, e até mesmo pelos alarmantes níveis de desigualdades sociais, se materializa em uma realidade que uma parcela significativa dos jovens não tem acesso à internet. Então, qual que será, né, uma questionamento que a gente precisa levantar, qual será a efetividade dos planos de estudos tutorados? Diante de um cenário de inconcretudes e indecisões para a realidade educacional brasileira, muitas questões tornam-se desafiadoras para se pensar a implementação da BNCC e com ela o currículo mineiro nos municípios. O debate sobre as competências revela o principal problema presente no contexto dessa nova organização curricular, qual seja pensar a educação como eixo central da atividade produtiva. Esse mesmo debate, já analisado em pesquisas anteriores acerca de teorias educacionais, esclarece o problema da contradição entre a escola e o mercado. Ou seja, pensar a atividade pedagógica como estrutura ideológica da mercadoria à luz dos fundamentos da meritocracia e do capital humano significa justamente excluir grande parte da população do processo educativo, fato que contraria as principais políticas de direito à educação como bem público. Podemos entender que há muitos desafios em relação à implementação da base e do currículo mineiro no contexto das escolas de Minas Gerais. Entretanto, não fora possível analisar sobre os impactos da política no contexto dos municípios mineiros por duas razões. A primeira fora justamente por conta da pandemia, que, devido à situação recorrente do surto, secretarias municipais e superintendências suspenderam todas as atividades presenciais nas escolas. No entanto, os documentos revelaram os grandes desafios para a materialização do currículo. A segunda é referente à possibilidade de continuação da pesquisa, no segundo momento, ou seja, defendemos a continuidade da pesquisa, diante da relevância da temática.
Neste sentido, concluímos que, embora não tenhamos atingido todos os objetivos desta pesquisa, apresentamos a pertinência da pesquisa, os desafios para se pensar a realidade socioeducativa da microrregião, que sofrerá impactos pertinentes ao processo formativo do ensino fundamental e médio. Desse modo, a pesquisa não se encerra nesse momento, mas pretendemos continuar a análise para a produção de dados significativos sobre a condição da educação da população de Mariana, Ouro Preto e da microrregião dos Inconfidentes.